O que é patente? Patente é uma tecnologia, é uma exclusividade que você faz de acordo com algo novo, original, industrial e técnico, que a gente chama de NOIT, né? NOIT, né? Então, novidade, originalidade, industrialidade e técnica. Então, um celular, por exemplo, ele tem o quê? Ele tem design, que pode ser protegido. Então, o próximo modelo de iPhone, o iPhone 16, tem que ser feita uma patente daquele modelo. Na verdade, a Apple já patenteou até o iPhone 25. Então, assim, o que você tem que entender, né? A gente está criando algo bem inédito, assim. Por quê? Nós temos vários problemas quando a gente vai falar de valuation. O primeiro problema é que o pessoal não sabe fazer valoração de patrimônios intangíveis. Existem algumas empresas especializadas em fazer esse levantamento dos patrimônios intangíveis. Porque a gente não está falando só de marca. A gente for falar de uma empresa de tecnologia, a gente está falando de software. Se a gente for falar de uma empresa, por exemplo, que trabalha de industrial, a gente pode estar falando de patente. A gente pode estar falando de contrato de know-how, pode estar falando de segredo industrial, caso de uma fórmula da Coca-Cola, por exemplo. Tá? Como que eu tive um start de vender a minha empresa, ou então tive alguém que está querendo fazer uma fusão, uma cisão, um M&A, uma venture capital, né, uma abertura de capital, e aí eu preciso saber quanto que vale aquele meu patrimônio. Eu até costumo brincar o seguinte: eu tenho um carro. Eu tenho um carro 2019. Eu tenho uma tabela FIP. A tabela FIP ela serve para quê? Só para basear ali um valor de carro médio, por estado, etc. Quando a gente traz isso para os patrimônios intangíveis, a gente tem um mega problema. Porque como o pessoal não sabe valorar patrimônios intangíveis, eles avaliam pelo que você tem, tangível, e não pelo que você pode ser intangível. Então eu vou dar um exemplo para você que eu adoro. E já pegando o gancho, já aproveita esse gancho e explica para a galera de casa o que é propriedade intelectual de fato. Legal, ótimo, perfeito. A gente está falando tanto de PI, né? A gente fala PI, né, no mundo de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um ramo do direito, como se fosse um direito tributário, previdenciário, trabalhista, só que é um ramo do direito que cuida da propriedade imaterial ou intangível, que aí são as marcas, patentes. E olha que legal, ele é um ramo do direito onde se divide em duas espécies: direito autoral e propriedade industrial. Qual que é a diferença básica entre eles? Eu costumo falar que é o lucro versus a beleza. Como assim lucro versus a beleza? Tudo que eu a priori não visualiza a questão financeira, pecuniária ou econômica, tá? É direito autoral. Vou dar um exemplo, uma música. Tá? Um design, por exemplo, de um personagem que seja. Eu tinha uma questão artística, uma questão cultural. Uma tese de mestrado e doutorado, uma questão científica. Um livro, uma questão literária. Se eu pensei em ganhar dinheiro com aquilo, para a lei, foi posterior. Mas a primeira questão foi artística, cultural, literária, científica. Tá? Na propriedade industrial, não. Na propriedade industrial, eu faço uma marca para ter exclusividade, para ganhar dinheiro. Então, a priori, eu visualizei a questão financeira, pecuniária e econômica. Uma patente para tecnologia, para ter exclusividade dela num determinado tempo, para depois ter a exclusividade. Então, a diferença é essa. O que não são registráveis, né? A gente sempre fala. Então, as receitas, métodos matemáticos, métodos cirúrgicos. Tá? Então, nem tudo é registrado. Então, quando a gente fala assim... eu patenteei minha marca. Nossa, isso tem que doer no ouvido. Nossa senhora, isso é uma impressão que tem que ser... Você já patenteou sua marca? Explica pra galera qual é a diferença de patentear e registrar. Você vê que, mais uma vez, a cultura, né? Às vezes até juízes escrevem isso, né? Dão sentença e falam, a marca não foi patenteada. Meu Deus, né? Infelizmente. Então, assim, ambos são feitos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tá? Por isso que chama propriedade industrial, INPI, e não intelectual, porque ele é um gênero da espécie. Legal? Então, lá dentro tem várias casinhas. Eu costumo falar, tem a casinha da marca, né? Tem a casinha da patente, do software, do desenho industrial, né? Das indicações geográficas, que são os terroirs, né? Tipo champanhe, etc. O pessoal fala patentear a marca porque patente dá um nome de autoridade. E confunde porque não tem realmente uma cultura de PI muito bem definida, mas é registrar a marca. O que é patente? Patente é uma tecnologia. É uma exclusividade que você faz de acordo com algo novo, original, industrial e técnico, que a gente chama de NOIT, né? NOIT, né? Então, novidade, originalidade, industrialidade e técnica. Então, um celular, por exemplo, ele tem o quê? Ele tem design, que pode ser protegido. Então, o próximo modelo de iPhone, o iPhone 16, tem que ser feita uma patente daquele modelo. Na verdade, a Apple já patenteou até o iPhone 25.
Lá fora é absurdo. A gente, só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a gente fez 39 mil depósitos de patentes no Brasil. Na China, 1.600.000. Isso, 39 mil no geral no Brasil? No geral. Na China, 1 milhão? 1.600.000. Pô, se for comparar a população, tá muito acima ainda, né? Já dizia o poeta que se mede o nível de desenvolvimento de um país pelo número de linhas ferroviárias e o número de patentes. Nós não temos nenhum dos dois. Então a gente está aqui para levar a educação, para mudar esse jogo. Quando a gente fala, por exemplo, do seu mundo, que é o mundo da moda, o mundo das roupas, dos acessórios, eu costumo falar que é a pietade da propriedade intelectual. É a obra-prima da propriedade intelectual. Uma roupa tem design, tem tecnologia do produto, do corte, né? Do corte. Isso tudo é registrado. Então, hoje... Então, o modelo de uma peça, se eu quiser fazer, por exemplo, essa jaqueta aqui, que é a Jacket Select, inclusive. Sim, legal. Se a gente quiser fazer um modelo diferente, com um corte, uma variação, uma costura, alguma coisa diferentona assim do mercado, eu posso patentear esse modelo, então. Aí seria uma patente. Aí não, aí seria um desenho industrial. Desenho industrial. Porque, a não ser que você tenha uma tecnologia... Não, tá certo, tá certo. Que quando cai a chuva, cai uma água, Entendi. ela consegue... Ah, não, é um moletom, mas é um moletom impermeável. Aí sim. Mas o design dele é registrado. Desenho industrial. Como desenho industrial. E o desenho industrial pode ser... Aí é um desenho industrial tridimensional, porque ele tem profundidade, né? Vista frontal, lateral, superior, inferior. Mas ele pode ser também uma estampa. Olha que legal. Uma estampa pode ser um desenho industrial bidimensional. A gente até falou sobre isso ontem. E dá para registrar a estampa, né? Em Sem blockchain, dúvida. até fiz o gancho. Sem dúvida. E porque hoje em dia, né, com a inteligência artificial e tudo mais, é muito fácil de criar. Mas um artista mesmo que cria algo que se torna muito comercial, viraliza um produto na internet, uma estampa, Sim. e sem imaginar o sucesso que vai ter, aí começa a vir grandes players e começa a fazer algo parecido, com os mesmos traços, porque virou tendência. Se eu tiver um registro de desenho industrial, eu posso fazer com que essas empresas parem de comercializar, né? Sem dúvida. Olha só que interessante. A gente tem 2 clientes do ramo da moda, tá? Que eles são, inclusive, do ramo de moda feminina, muito fortes, fazem exportação, etc. Que a gente faz? Toda estampa que eles desenvolvem em algumas coleções, todas, a gente registra como desenho industrial? Não, porque às vezes fica mais caro. E às vezes aquela estampa a gente nem sabe, tá? Que se vai dar certo ou não, se ela vai ser um sucesso ou não. E a gente tem um negocinho do desenho industrial que é interessante, que é o estado da técnica. Então, se eu lancei um produto, uma estampa, por exemplo, e não registrei ela como desenho industrial nos próximos 6 meses, e aí eu vi alguém utilizando ela depois de 1 ano, por exemplo, eu já não posso entrar contra aquela pessoa. Porque eu tenho um período de 6 meses desde a publicação para depositar aquele desenho industrial, aquela estampa. Então, o que a gente faz muito? Blockchain. Quando a gente sai as coleções, a gente pega o catálogo todinho, faz o registro dele via blockchain, que é um registro, inclusive, internacional. Vinícius, ele é o instrumento mais seguro? Não. Mas ele dá publicidade, tá? E é muito mais fácil eu explicar para um juiz, até explicar que focinho de porco não é tomada, né? A gente brinca, que eu fiz aquele depósito e ali aquele depósito vai ter uma data. E data em propriedade intelectual é muito, muito, muito relevante. Um dia de diferença ou algumas horas já dá propriedade para um ou para outro. A gente já teve casos lá no escritório de 15 minutos. Uau. 15 minutos. Porque é o first file e não o first invent. É o primeiro a depositar e não o primeiro a arquivar. Que a gente não o primeiro a inventar. Então, assim, o princípio da anterioridade ele é muito relevante. Então, assim... Pro direito como um todo, né? Datas são muito importantes. Eu vou lançar a minha marca, eu fiz o curso do Jesué, fiz o curso do VDM. Se bombar, eu vou lá e registro. Isso é o maior erro que tem. Primeiro que a gente proporciona para os seus alunos um valor muito legal, tá? Que é um valor interessante para o investimento. Depois é a proteção dele. Qual que é o grande problema? Depois, quando bombar, ele vai fazer uma pesquisa de viabilidade com a Total, muitas das vezes, ainda mais que está tendo uma avalanche de registro de marcas hoje, aquela marca já está registrada. E não é a sua marca idêntica, pode ser uma marca foneticamente parecida também. Sim. Ou semelhante, ou uma logo semelhante. Ou alguém foi lá e fez um depósito de registro de maldade. Que acontece.
Já aconteceu comigo. De forma absurda. Vamos trazer um exemplo prático, assim, né? Vou registrar uma marca de roupa. Qual classe mercadológica que a gente instrui a pessoa a colocar dentro do nosso escopo? Então, o INPI ele se subdivide em classes, tá? Como se fosse QNAIs, a junta comercial. São 45 classes. Inclusive, essas classes são chamadas de classes internacionais. Por quê? É muito importante da gente falar da OMPI, ou OMP, né? Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? O que é a OMPI? É uma das 16 cadeiras da ONU. Ela fica em Genebra, na Suíça. Tá? Foi criado juntamente com o INPI, coincidentemente, em 1970. E ela cuida da propriedade intelectual no mundo inteiro. Então, um registro de marca aqui no Brasil vale por 10 anos. Depois a gente pode renovar períodos iguais e sucessivos. Tá? Na China, a mesma coisa. No Japão, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. No México, a mesma coisa. No Canadá, a mesma coisa. Então, todos os países que participam das convenções internacionais da OMPI, elas pertencem a mesmas a dizeres e diretrizes idênticas, tanto de marca, patente, de direito autoral também. Tá? Isso é muito legal. Então, essas classes são chamadas de classes internacionais. Então, uma marca, por exemplo, quando eu faço uma indústria, é 25. Mas eu preciso ter uma indústria, não pode ser, por exemplo, o mundo do white label, por exemplo? Pode. O simples fato de você colocar a marca sua numa estampa ou numa roupa, que seja, numa etiqueta, já subentende que você é uma indústria. Então, você tem que registrar na 25.